Olá, boas-vindas a mais um Engenharia Civil Bisurada. O nosso foco aqui é muito direto, te dá aquela vantagem estratégica nos concursos mais concorridos. A gente vai dissecar os temas que realmente pesam na nota final. Bom, vamos direto ao ponto. Sabe aquele assunto que separa quem é aprovado de quem fica pelo caminho? Então, é a mecânica dos solos. Em concurso de alto nível, é aqui que o jogo é decidido. Olha, não é só decorar fórmula, né? O segredo está em entender a estratégia por trás das questões. Essa é a nossa principal arma para o sucesso, e é justamente isso que a gente vai construir aqui. Tudo, absolutamente tudo, começa com o domínio de um único conceito, que é o mais importante de toda a geotécnica. Depois que isso aqui fica claro, o resto todo se encaixa. Então, a virada de chave é essa aqui, o princípio de Terzagh. Ele diz que todo o comportamento do solo, seja deformação ou resistência, é governado pela tensão efetiva. Pensa nela como a força real que o esqueleto do solo aguenta. É a tensão total, ou seja, o peso de tudo que está em cima, menos a pressão que a água faz nos poros. E o mais interessante é ver como isso funciona na prática num problema de concurso. Qualquer exercício vai começar com essa análise visual do perfil do solo. A gente precisa identificar cada camadinha e, o mais crucial de tudo, onde é que está o nível d'água. O cálculo segue uma receita de bolo, são 3 passos bem lógicos. Primeiro, a tensão total. É o peso de tudo que está em cima do ponto que a gente está analisando. Segundo, a pressão neutra, que nada mais é que a pressão da água. E por fim, a tensão efetiva, que é só a diferença entre os dois. É essa tensão efetiva que manda em tudo. Agora vamos avançar um pouco e conectar isso com a nossa principal ferramenta visual para analisar tensões, o famoso círculo de Mohr. O solo, gente, não falha sendo esmagado de cima para baixo. Ele falha quando os grãos rolam e deslizam uns sobre os outros. É uma falha por cisalhamento. E é por isso que o círculo de Mohr é genial. Ele nos mostra de um jeito muito visual justamente essas tensões de cisalhamento. E para desenhar esse círculo todo, só precisamos de 2 coisinhas que saem dessas 2 fórmulas bem simples. O centro diz onde o círculo fica no eixo e o raio, claro, diz o tamanho dele. Tendo só as tensões principais, a gente já tem um mapa completo. E olha que maravilha! Isso aqui ilustra todo o estado de tensões de um ponto. Aquelas equações enormes de transformação de tensões viram geometria pura e simples. Fica tudo ali, na nossa cara, as tensões principais, as normais e, o mais importante, as de cisalhamento. A informação mais importante que a gente tira daqui é essa. A tensão de cisalhamento máxima que o solo está aguentando é, simplesmente, o raio do círculo. É direto assim, sem mistério. Chegamos na parte boa, as informações de bastidores. Vamos ver agora as armadilhas mais comuns das provas e, claro, os bizus para a gente não cair nelas. Muita atenção agora, pessoal, porque são esses detalhes que bancas como o FCC e VUNESP amam usar para separar os candidatos mais bem preparados. Primeiro, vamos imaginar uma questão que nos dá as tensões principais totais. Se a gente desenhar o círculo de Mohr para essa situação, ele vai ter essa cara aqui. E aqui está a pegadinha clássica, a que mais derruba a gente. Se a questão também informa a poropressão U, o que acontece? O círculo inteiro só desliza para a esquerda, exatamente no valor de U. Mas o pulo do gato é o diâmetro e o raio, ou seja, a tensão de cisalhamento máxima, continuam idênticos. A banca joga a saísca, mas a resistência ao cisalhamento nesse gráfico não muda por causa da poropressão. Outra armadilha clássica. O ângulo do plano lá no solo, o θ, aparece sempre como o dobro, 2θ, lá no diagrama de Mohr. Então, por exemplo, um plano que está a 45 graus, onde acontece o cisalhamento máximo, vai corresponder a uma rotação de 90 graus no círculo. Fiquem de olho nisso. Anota esse bizu porque ele economiza um tempo precioso. Uma propriedade do círculo é que a soma das tensões normais em 2 planos que são ortogonais é sempre constante. Então, se a questão te der 3 dessas tensões, a quarta sai na hora, sem precisar desenhar absolutamente nada. E aqui vai uma dica de sobrevivência para o dia da prova. Se deparou com uma questão que pede para calcular ângulo de plano principal com aquelas fórmulas cheias de raiz quadrada, não perca tempo com ela. Pula, garante os pontos das questões conceituais primeiro e, se sobrar tempo, aí sim você volta para ela. Certo, vamos amarrar tudo isso e resumir como transformar esse conhecimento numa vantagem competitiva de verdade na hora da prova. Dominar esses pontos estratégicos faz com que geotecnia deixe de ser uma matéria difícil e se torne uma oportunidade de ganhar pontos que a maioria dos candidatos vai perder. É sobre ser mais esperto que a prova, entendendo a física por trás dos números. Ao focar na interação física entre os grãos, ou seja, no esqueleto sólido, a gente começa a construir uma intuição.
E é essa intuição que torna a resolução de problemas mais rápida e muito mais precisa.